Olá para você que está assistindo a mais um vídeo desse canal. Se você já é inscrito no meu canal, você já me conhece. Para você também que ainda não é inscrito, tá vendo meu nome aqui embaixo, mas eu vou me apresentar mesmo assim. Eu sou Ronaldo de Jesus e este é o meu canal, um canal voltado para edificação, para descontração, para alegria, para fazer do seu dia um pouco mais alegre nesses dias tensos que andam se sucedendo. E você que já é inscrito neste canal, curta, comenta, compartilhe com os teus amigos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, né? Vamos compartilhar coisas boas, né? Tem tantas pessoas compartilhando coisas ruins, então vamos compartilhar coisas boas também, né? O que eu venho trazer aqui para você é 4 maneiras de amar o seu irmão. Então, bora lá. Então, eu quero primeiro compartilhar com você uma palavra que se encontra na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte. 1 João, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que ameis uns aos outros. Aqui vemos João falar que esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio. Ou seja, desde o início, desde o começo. Essa mensagem não é nova, essa mensagem não é novidade. Porque ela já está sendo dita, ela já está sendo pregada desde o princípio. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, entre os versículos 28 e 34, um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: de todos os mandamentos, qual é mais importante? Ele indagou essa pergunta a Jesus. Jesus respondeu: o mais importante é este: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, continuou Jesus, é: amai o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, disse Jesus. E o homem respondeu a Jesus: muito bem, mestre. Está certo em dizeres que Deus é único e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. E Jesus, ouvindo este homem dizendo essas palavras sábias, respondeu: você não está longe do reino de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Então vemos aqui no capítulo 12 de Marcos, Jesus dando uma aula, né, sobre o amor, sobre o que era o amor. E não só isso, mas também sobre o que mais agrada a Deus. Porque muitas vezes, na ânsia de agradar a Deus, procuramos fazer coisas difíceis, coisas complexas, quando na verdade agradar a Deus é tão simples: amar a Deus e amar ao próximo. E eu quero listar aqui 4 maneiras de amar o seu irmão. Eu listei aqui 4 maneiras de você fazer isso, para mim fazer isso, para nós fazermos isso. Então, bora lá? E a primeira maneira de você amar o seu irmão é orando por ele. Texto base está lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Eu poderia citar aqui outras passagens que falam sobre orar para os irmãos e tal, né? Mas eu escolhi Tiago exatamente porque o versículo citado em Tiago, ele vai além. Mas como assim? O versículo diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O versículo começa dizendo que precisamos confessar as nossas culpas, certo? Nossas falhas, para que possamos então ser sarados. E esse sarar não é necessariamente um sarar físico, mas um sarar espiritual, um sarar emocional. Pois quem nunca se sentiu mais leve quando fez as pazes com alguém? Quem nunca se sentiu mais leve quando se entendeu com alguém que já não estava mais conseguindo se entender? Depois de nos entendermos com o amigo, depois de nos entendermos com o irmão, é como se um fardo tivesse saído das nossas costas e até o nosso sono fica melhor.
Então, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pois da mesma forma que a mágoa e o ressentimento aprisiona, o perdão é libertador. Então, da mesma forma que Jesus nos perdoa, nós também precisamos aprender a perdoar. E não é um perdão da boca para fora, mas é um perdão genuíno, no qual você perdoa e aquilo é tratado dentro de você e você não sente mais tristeza ao lembrar. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto a igreja estava na casa de Maria orando pela vida dele. Você pode ver isso lá no versículo 12. Já no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Porque a Bíblia nos diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ou seja, quando ele orava pelos seus amigos. Então a primeira forma de amarmos o nosso irmão é orando por ele. A segunda maneira de amar o seu irmão é servindo a ele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Muitos acreditam ou querem acreditar que o evangelho consiste em ser servido. Mas o próprio Jesus diz que quem quer ser o maior, que sirva o menor. Ele também diz no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35, quem quer ser o primeiro será o derradeiro de todos e servo de todos. E ele vai além. Em Lucas ele diz: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Capítulo 22, versículo 26. O próprio Jesus nos deu exemplo quando ele disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. Capítulo 20 de Mateus, no versículo 28. Sendo assim, tanto eu como você, independente da posição, independente do status financeiro, independente do cargo da igreja, nós nascemos para servir. Como diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que eu acabei de mencionar no segundo tópico. Conforme o dom que cada um recebeu, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Essa é a segunda maneira de amar o seu irmão. E a terceira maneira de amar o seu irmão é suportando ele. Eu acho que de todas essa é uma das mais difíceis. Referência você encontra em Efésios capítulo 4, versículo 2. O texto de Efésios diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Formamos parte de um só corpo, certo? Como disse o próprio Paulo. Porém, a unidade não é por acaso e não acontece por acaso. Temos que trabalhar para alcançá-la. Muitas vezes a diferença entre as pessoas leva à dissensão e à divisão. Mas isso não deve acontecer na igreja. Somos um corpo e precisamos um do outro. Em vez de nos concentrarmos naquilo que nos divide, devemos nos lembrar daquilo que nos une. Um corpo, um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Devemos amar, e amar da maneira com a qual João descreveu. Ele descreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, as seguintes palavras: não amemos de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. O texto é autoexplicativo, mas eu vou explicar. Vou ser redundante aqui. João disse que não devemos amar de palavras. E o que era amar de palavra? Que você dizer eu te amo não significa necessariamente que você ama, mas sim as suas atitudes para com essa pessoa a qual você diz que ama. São as suas atitudes que faz o abstrato se transformar em algo concreto. O eu te amo ficou tão banalizado que é como se esse sentimento não existisse mais.
Mas na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se conforme, como o próprio versículo diz. Seja um diferencial. Não se conforme, transforme. Se você não vê o amor no mundo, dê amor. Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas porque as pessoas se conformaram. As pessoas se conformavam com tudo. Elas viam as outras pessoas pecando e pensavam, por que não? O perigo está no conformismo, em fazer o que todo mundo está fazendo, em não fazer o que ninguém está fazendo, mas o errado vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo vai ser certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então a Bíblia diz para suportar um ao outro. E quando fala suportar, está falando de coisas ruins, né? Ninguém precisa suportar coisas boas. Coisas boas é fáceis, então a gente tem que suportar o lado ruim das pessoas, os defeitos das pessoas, as manias das pessoas. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. E você suportar o outro não faz de você superior. Porque da mesma forma que você suporta alguém, tem alguém que também suporta você. Porque da mesma forma que tem um defeito em alguém que te incomoda, você também tem defeitos que incomodam alguém. E essa pessoa está te suportando porque por amor a Cristo e por amor a você. Ou você acha que você não tem defeitos irritantes? Então a terceira forma de amar o seu irmão é suportando ele. E a quarta forma de amar o seu irmão é dando a sua vida por ele. Referência, João capítulo 13, versículo 14. Em João 13, 14, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Jesus é o maior exemplo de amor incondicional que podemos ter. Enquanto o mundo nos ensina a conservar a nossa vida, a preservar a nossa vida, o Evangelho nos ensina exatamente o contrário, que se ganharmos a nossa vida, a perderemos. Mas, se perdermos a nossa vida por amor a Cristo, nós a ganharemos. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Como no tópico anterior disse, o amor não consiste apenas em palavras, mas em atitude. E essa atitude inclui também a morte. Pois o nosso bem mais precioso não pode ser a nossa vida, mas o reino dos céus. Nós precisamos canalizar aquelas palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E existe um grande mistério neste versículo que eu vou te revelar agora. Antes de Paulo dizer que o morrer era lucro, ele disse que viver era Cristo. Por quê? Porque você só vai estar feliz com Jesus no dia da sua morte, se você estiver feliz com ele enquanto você está vivo, nos seus momentos de vida. Se você não está feliz com Jesus agora na sua vida, no seu dia a dia, no seu mês, no seu ano, não é no momento da morte que você vai estar feliz com ele. Por isso que antes do morrer ser lucro, o viver precisa ser Cristo. A sua alegria com Cristo tem que ser agora, para que na morte a tua alegria esteja completa. Porque se você não encontrar alegria com Cristo hoje, não é no dia da sua morte que você vai encontrar. Você só vai glorificar Jesus na sua morte se você estiver glorificando ele na sua vida. Por isso que antes de Paulo dizer que o morrer era lucro, ele disse que o viver era Cristo. Porque ele estava glorificando a Cristo em vida. E na morte ele continuaria glorificando, ele não começaria a glorificar. Ele apenas continuaria a fazer o que ele já estava fazendo durante toda a sua vida. Creio que quando Paulo disse essas palavras, o viver é Cristo e morrer é lucro, ele estava pensando: eu já passei tanto tempo da minha vida falando de Jesus, pregando sobre Jesus, que a morte para mim vai ser uma bênção, porque eu vou me encontrar com Jesus. Vou me encontrar com ele, o autor e consumador da minha fé. Você está pronto para dizer que o morrer é lucro? Quanto mais íntimo você tiver com Deus aqui na terra, menos medo você vai ter da morte. Mas, quanto mais frio e distante você tiver de Deus aqui na terra, mais a morte vai parecer algo assustador.
Então a quarta maneira de amar o seu irmão é dando a sua vida por ele. Então essas foram as 4 maneiras de amar o seu irmão. Espero que você tenha gostado. E eu venho dizer novamente aqui, curta, comente, compartilhe, né? Eu quero convidar você também já para comprar o meu livro Procrastinação, Pare de Parar Sua Vida. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E quero convidar você também para visitar a minha loja online ali, Deus Conosco, Utilidades e Artigos. O link também vai estar aqui na descrição. Lá você vai encontrar bíblias, harpas, camisetas, e eu espero que o nosso desejo é atender ao seu desejo. Eu não sou gênio da lâmpada, mas eu tô aqui para atender o seu desejo. O que você encomendar, eu vou estar fazendo um pedido para você e estamos aí distribuindo para todo o Brasil. Então vai lá, Deus Conosco, Utilidades e Artigos, clique no link aqui, clique no link também para comprar o meu livro Procrastinação, Pare de Parar Sua Vida, que eu tenho certeza que esse livro vai mudar a sua vida. E pelo menos as pessoas que leram esse livro até agora só tem coisas boas a falar sobre ele, então não são só palavras minhas, viu? Então vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, até mais ver e fui!